9h48, a gente vai falar agora sobre o podcast CNN Money, que ajuda você a tomar boas decisões, aliás, as melhores decisões para poupar o bolso de todos nós que anda tão sofrido, né, minha gente? A Câmara pode votar hoje uma medida provisória que institui um benefício extraordinário para complementar o valor do Auxílio Brasil. E esse complemento, Priscila Asbeck, pode ser de até R$ 400, além do valor do Auxílio Brasil. O dinheiro é fundamental, né, para essas pessoas. Não precisa nem entrar no mérito disso aqui. A gente está falando todo dia sobre o aumento da carne, do ovo, cenoura, que aumentou, quanto você falou semana passada? 166%. 166%, tomate, enfim, está tudo muito mais caro. Então, o botijão de gás, não é? Então, é dispensável dizer o quanto essas pessoas precisam do dinheiro. A pergunta que eu faço a você é: tem dinheiro para fazer isso? Está ocorrendo porque nós estamos em ano eleitoral e ano que vem a conta? Como é que é isso aí, Priscila? Colombo, diria que está indo no passo do governo, né? Assim, então eles vão resolvendo à medida que o problema mais urgente vai aparecendo, mais para frente o problema persiste, né? Então, lembrando, o governo editou a medida provisória que instituiu esse benefício extraordinário do Auxílio Brasil lá em dezembro. Com isso, o benefício que estava ali em média em R$ 224 do ex-Bolsa Família subiu para R$ 400 na virada, né? Quando ele virou o Auxílio Brasil, um pouco depois que virou o Auxílio Brasil, e com isso os brasileiros que recebem esse benefício estão recebendo já esses R$ 400. As medidas provisórias têm força de lei, então essa MP passou a valer imediatamente, com isso o valor subiu, mas agora, nessa semana, é importante que o Congresso aprove essa MP para que ela não caduque, para que esse benefício não volte a R$ 224. A expectativa para esse ano, como você falou, já que tem eleição, é que o Congresso vote essa MP, aprove essa MP, para que o benefício continue em R$ 400 neste ano. Mas o ponto central aqui de discussão é como que fica para 2023. Então, lembrando, no ano passado teve aquela longa discussão da PEC dos precatórios para abrir espaço no orçamento para conseguir acomodar esse Auxílio Brasil maior, mas isso não está previsto para o ano que vem. Então, essa discussão que começa a ser pensada também e pode ser mencionada aí nessa votação do Auxílio Brasil e dessa medida provisória que institui esse benefício extraordinário e aumenta o Auxílio Brasil para R$ 400. Se essa MP, lembrando, é um risco baixo, mas se essa MP não for aprovada, corre o risco, então, de o benefício voltar a ser de R$ 224. É muito baixo, lembrando o risco para esse ano, mas vamos ver, então, como que fica também para o ano que vem. Priscila, o ministro Paulo Guedes e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vão para Washington, é isso? Para participar de um evento do FMI. Aliás, há pouco tempo o ministro Paulo Guedes estava mandando flechada para cima do FMI, que até anunciou fechamento de escritório aqui no Brasil. Não sei se foi por isso ou não, mas provavelmente ajudou, né? Reunião do FMI com guerra na Ucrânia, com crescimento da China divulgado hoje, né? Com crise energética. Esses são os temas principais de discussão lá? Exatamente. E, Colombo, é interessante lembrar que quando teve todo esse rolo aí com o ministro Paulo Guedes, foi justamente porque a FMI estava fazendo previsões piores para a economia brasileira, né? Então o ministro se irritou um pouco com os dados e acabou fechando o escritório do FMI por aqui, né? Essa foi a explicação na época, mas fato é, então, que essa semana vão acontecer essas reuniões importantes que vão reunir esses líderes mundiais. Essas discussões acontecem em meio à guerra na Ucrânia, que deve ser um dos pontos centrais de discussão. Então, as economias vão discutir sanções econômicas à Rússia. Existe uma crítica ao G20, aos países desenvolvidos, sobre o fato deles estarem sendo um pouco lenientes, de que deveriam ser mais duros com as sanções à Rússia para conseguir conter o avanço sobre a Ucrânia. Então, esse vai ser um ponto central da reunião. O outro ponto vai ser também crise energética. Então, com Rússia e Ucrânia em guerra, como que ficam os preços do petróleo, que estão subindo muito, como que vai ficar a transição energética para energias verdes. Esse é um outro ponto. E aí, falando aqui do nosso pedaço, falando da participação do Brasil nessas reuniões, é esperado, então, que o ministro Paulo Guedes fale do Brasil, tente vender o Brasil para os investidores estrangeiros. Ele vai participar não só dessas reuniões do FMI, mas também vai participar de reuniões com empresários, com investidores privados, para aproveitar justamente esse momento em que vários países emergentes estão em uma situação complicada. Então, Rússia era um destino de investimento estrangeiro muito importante no mundo, mas com a guerra, então,
deixou de ser. China está num momento de desaceleração econômica, também há uma incerteza em relação à relação da Rússia com a China, então isso também traz algum risco para a China. A Argentina está com juros altíssimos, com uma situação econômica muito complexa. Sri Lanka acabou de declarar a moratória na dívida externa. Então, diante de todo esse risco muito alto dos países emergentes, o objetivo, a estratégia do governo brasileiro é mostrar que o Brasil pode ser um porto seguro para os investimentos globais. Mas eles vão se deparar também com uma outra pergunta. Além de ter que mostrar essa parte positiva aí da economia, com as commodities subindo em meio a esse cenário global conturbado, eles vão ter que começar a responder um pouco mais como que fica a situação brasileira conforme as eleições vão se aproximando, as incertezas vão subindo e também diante do aumento de juros aqui e também do aumento da inflação. Então esses são alguns pontos aí que devem ser destaque nessas reuniões que acontecem nessa semana. Tô vendo a Stephanie aí. Bom dia, Stephanie.